Amém. Deus abençoe. Irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. De pé como estamos, vamos a um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, e o verso de número 18 a seguir. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Quero agradecer a Deus por mais este dia que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença, para podermos louvar o seu nome. Tenho certeza, não precisa ser profeta para dizer isso, mas existe pessoas que gostariam de estar onde nós estamos e não têm o privilégio. Muitas deitaram e não viram o dia amanhecer, mas o Senhor nos guardou, não é verdade? Tem um hospital em São Paulo chamado Emílio Ribas, e naquele hospital nós temos uma irmã nossa, inclusive já se aposentou agora no ano que passou, e ela trabalhou naquele hospital por muitos anos. E ela disse assim para mim: pastor, no 5º andar do hospital Emílio Ribas, a diretoria do hospital mandou que colocassem grades em todas as janelas e tirasse os espelhos que existiam no 5º andar. Pessoas com 1,80 m de altura, pesando 20 quilos, pastor. 20 quilos, morta em cima da cama. E já 3 pessoas que tinham conseguido se ver no espelho se desesperaram, porque meses trancado no hospital, internado em tratamento, mas quando conseguiram se ver no espelho, o desespero foi tamanho que se jogaram do 5º andar do hospital. A mídia não fala, abafa, mas ela disse: eu falo isso ao senhor porque eu trabalho lá. E eu quero dizer aos irmãos que eu tenho certeza que pessoas como essas dariam tudo para estar onde nós estamos nesta manhã. Então nós somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Que os minutos que nos restam nessa casa você não perca a fiação. Continue ligado com Deus porque o Senhor está aqui e tem vitória para você. Eu já quero deixar os meus agradecimentos aos irmãos. Muito obrigado. Amanhã nós estamos indo embora, mas eu aprendi a amar os irmãos. Deus abençoe pastor Maurício, Mancatia, aos obreiros. Deus abençoe todos os irmãos. De verdade, para mim foi uma experiência muito boa e eu aprendi de verdade a amar os irmãos porque os irmãos são muito amáveis. A recepção é tudo, irmãos. A história diz que quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, uma das coisas que ela ficou abismada já foi com a recepção. Um dia que Deus nos permitiu, eu queria falar sobre isso. E a história diz que quando ela chega no reino de Salomão, os príncipes, todos os homens escravos que estavam com a caravana dela se prostraram em terra e disseram: vive tu, ó rei, eternamente. E aquele homem que estava recepcionando disse: não, mas eu não sou o rei não. Não é não? Então quem é você? Eu sou o porteiro. O rei vem vindo aí. E ela disse: mas o rei sai do trono para receber visita no portão? Sim, sai do trono e vem receber no portão. A recepção é tudo. E eu fui muito bem tratado nesta terra, em nome de Jesus. Ontem eu falei tão bem dos irmãos da minha esposa que ela disse: pelo amor de Deus, viu? Não vai se alegrar muito aí, não querer voltar mais para cá também. Deus abençoe de verdade os irmãos. Irmãos, a minha mente é muito rasa, a Bíblia é muito profunda. Eu peço a atenção dos irmãos na leitura desse texto. Eu não quero falar outra coisa a não ser o que nós lemos aqui. Amém, irmãos? E quero ser o mais claro possível, já começando na leitura que diz assim: na verdade eu te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. E quando Jesus ele disse isto, ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E tendo dito isto, disse-lhe: segue-me. E voltando-se Pedro viu que quem o seguia era aquele discípulo a quem Jesus amava. Aquele discípulo que lá na Santa Ceia colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus lá na Santa Ceia: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria. Mas o que Jesus disse foi: se eu quero que ele fique até que eu venha,
o que importa a ti. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, me permita voltar nesse texto um pouquinho mais à frente e me voltar um pouquinho na história atrás. A Bíblia diz que Jesus nasceu. E quando ele nasce, irmãos, é uma festa tão grande, porque só dele estar no nosso meio nós já nos alegramos. Eu imagino ele nascendo. Diz que a festa foi tão grande que o céu se abriu, um coral de anjos desceu e cantou, e o hino dizia mais ou menos assim: glória a Deus nas alturas. Porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. A Bíblia diz que ele entra no anonimato e agora ele vai aparecer com 12 anos. Depois, com 12 anos, a história diz que ele apresenta-se lá no templo diante dos doutores. Diferente de Paulo, que Paulo antes de ser Paulo era Saulo, e quando adolescente sentou nos pés de doutor para aprender e tornar um doutor. Jesus, quando adolescente, entrou no templo, sentou no pé de doutor para ensinar doutor. Porque Jesus é Jesus e não tem para ninguém, meu irmão. A história diz que ele entra no anonimato de novo e depois ele aparece lá na frente, com 30 anos, lá no Jordão, diante de João Batista. E antes dele chegar, João Batista já estava pregando. E a mensagem de João era mais ou menos assim: ó, vem vindo um aí, que é primeiro do que eu. Este sim é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas quem vem vindo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E já vou dizer que eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés, viu? E num dia nenhum dos discursos desse de João, Jesus aparece. Parece que vejo, irmão, me permita eu ilustrar aqui. Parece que vejo João pregando e de repente Jesus desponta nas margens do Jordão. E João dizendo: olha lá, quem eu estava falando lá, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus disse: eu vim para isso, João, eu vim para ser batizado. João disse: não, mas eu sou pequeno. Não, mas você foi o escolhido. Eu sou incapaz, mas você foi o escolhido. Eu me acho tão inferior, mas você foi o escolhido. Meu irmão, você pode se achar pequeno, incapaz, pode até ter pessoas melhor do que você fazendo o que você faz, ou quem sabe faz melhor do que você. Mas se Deus escolheu você, Deus não vai te deixar nem envergonhado nem confundido. Foi você que Deus escolheu. Se você for ver a história de Davi, você vai ver que Davi, quando ele foge, ele entra na caverna de Adulão, 400 homens foi ter com ele, 400 homens endividados, amargurados de espírito, e Davi vai lá, passa a peneira nos 400, e dos 400 ele ainda arranca os 37 valentes de Davi. Tinha homem ali, meu irmão, que, desculpe da minha liberdade de expressão, pegava Davi, dobrava e colocava no bolso. Você vai ver que Davi, ele mata um leão, pelo menos é o que a Bíblia diz, para defender as ovelhas do pai. Tinha um valente de Davi, são 37, eu vou só dar um exemplo de Benaia. A história vai dizer que Benaia matou 3 leões. Era melhor do que Davi, mas Deus escolheu Davi, aleluia. Se Deus escolheu você, é através de você que o nome dele vai ser glorificado, meu irmão. E a história diz que Jesus é batizado por João, depois dali ele é levado ao deserto para ser tentado, passa 40 dias de tentação, ele vence pelo poder da palavra, e a história diz que ele volta do deserto e agora ele começa a escolher 12 homens para trabalhar com ele no ministério. E o que me chama a atenção, pastor Marius, é que são 12 homens totalmente diferentes, porque aqui ninguém é igual a ninguém. Não é verdade, irmão? Agora eu pergunto, como que aqui ninguém é igual a ninguém? Cada um tem sua linha de raciocínio, cada um tem seu poder aquisitivo, cada um tem a sua formação, cada um tem a sua família, cada um tem o seu convívio. E como que consegue se reunir todo mundo tão diferente dentro de 4 paredes e aqui dentro a gente fala a mesma língua? É porque Jesus está aqui, meu irmão. Jesus escolhe 12 homens totalmente diferentes, homens que não pensavam da mesma forma, não falavam a mesma língua, não em questão de idioma, mas em linha de raciocínio. E Jesus consegue quebrar os 12 diferentes e colocar para trabalhar junto, porque ninguém é igual a ninguém. Eu já disse, sax não faz som de violão, violão não faz som de guitarra, guitarra não faz som de bateria. Mas cada um tocado com harmonia se une e o som sai perfeito. Mesma coisa um evangelista com um pastor. Evangelista não é igual pastor, varão. Não adianta nós chamarmos um pastor e colocá-lo para pregar num congresso de avivamento. Ele não vai avivar, ele vai ensinar. Porque o estilo do pastor é tu, 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 tu. E não adianta chamar um evangelista para ensinar. Ele vai botar fogo na igreja.
E alguém vai dizer, não, varão, era para ensinar, não era Pentecoste não, porque não consegue. O evangelista, ele já é diferente. O evangelista já é tá. Mas o Deus que é glorificado através do pastor é o Deus que é glorificado através do evangelista. Amém? E a história diz que ele pega 12 homens e rapidamente, por causa do horário, inclusive o senhor me dá um toque aí, viu, pastor? Porque eu já gostei de falar nessa terra aqui, então já é perigoso nós pararmos o almoço aí. E a história diz que ele pega 12 homens e 3 anos se passa o ministério de Jesus. 3 anos, ministério curto, meu irmão. Né? Ministério curto, 3 anos e meio aproximadamente. Mas o que Jesus fez em 3 anos, um homem com 300 não faz. Porque a chama foi tão inflamada que 2016 anos se passou, nós estamos aqui dando em Tampa, sentindo Jesus neste lugar, nesta cidade, nesta terra, nesta casa. A história diz que no final do seu ministério, ele começa a calentar o coração dos discípulos. Porque se tem uma coisa que Jesus não faz, meu irmão, é pegar ninguém de surpresa. Ele sempre vai avisando, principalmente os seus servos. E ele começa a falar mais ou menos assim no final do seu ministério: olha, nós estamos indo para Jerusalém. Irmão, eu estou parafraseando, viu? A Bíblia é muito profunda. Eu estou parafraseando para os irmãos entenderem minha linha de raciocínio. Jesus começa a dizer mais ou menos assim: olha, estamos indo para Jerusalém. E eu já vou dar uma notícia para vocês. Quando chegar lá, vão me prender e vão me matar. Já estou falando para ninguém falar que o Nazareno foi pego de surpresa. Porque de repente os 12 podem ficar dizendo: ah lá, se Jesus soubesse que ia morrer, não tinha vindo para Jerusalém, tinha ficado lá em Cafarnaum. Não, mas já estou falando para vocês que nós vamos lá, vão me prender, vão me julgar, me condenar, vão me matar, mas ninguém tira a minha vida porque quer. Você perdeu por nada, dá glória. Mas você vai ter outra segunda chance. Jesus completou dizendo: sou eu que dou a minha vida por amor a vós. Meu irmão, nós não estamos aqui porque mandamos currículo. Estamos aqui porque Ele nos chamou. Morreu, nos chamou. E estamos aqui para dar glórias e louvores ao nome dEle. E a história diz que Jesus vai para Jerusalém. Quando chega lá, prendem ele é julgado, é condenado, é morto. Mas antes da morte, ele é açoitado, é coroado com coroa de espinho, uma cruz pesada para carregar, é crucificado. A Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele é sepultado. Mas passa o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Me ajuda a pregar pelo amor de Deus, meu irmão? Vamos dizer junto? Ele ressuscitou. Guarda essa palavrinha que nós vamos usar ela uns 5 minutos daqui para frente. Ele ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou. E sabe por que essa palavra merece um glória pentecostal, meu irmão? Porque se você for no túmulo de Allan Kardec, vai ver escrito: aqui jaz Allan Kardec, descansa em paz. Se os budistas forem no túmulo de Buda, aqui jaz Buda, descansa em paz. Se cada um quiser ir no túmulo do fundador da sua religião, aqui jaz fulano, ciclano e bertano, descansa em paz. Mas se tu for no túmulo de Jesus, é para passear. Porque eu estive lá e vi escrito: não está mais aqui, porque já ressuscitou. Aplauda Jesus, meu irmão. Ele ressuscitou. Mas me permita voltar um capítulo antes. No capítulo de número 20 do Evangelho de João, a Bíblia diz que no terceiro dia a irmã Maria Madalena resolve visitar o túmulo de Jesus. E eu acho essa visita fantástica. Porque a Bíblia é tão rasa em dizer, rasa assim, ela é tão transparente, melhor dizendo, em dizer que a Bíblia diz que quando Maria ela vai visitar o túmulo de Jesus, que ela chega perto do túmulo, ela vê que o túmulo está diferente. Diga, diferente. Não é esquisito, meu irmão. Esquisito não. Esquisito é ir fora. As coisas de Jesus são diferentes. Aleluia. E a história diz que ela fala assim: espera aí, esse lenço não estava jogado aqui fora. Porque diz a história que o lenço que estava envolto na cabeça de Jesus estava jogado do lado de fora da sepultura. E ela olha para aquilo, ela diz assim: espera aí, esse lenço não estava aqui, esse lenço estava enrolado na cabeça dele. Quando ela entra dentro da sepultura, outra coisa que ela percebe pelo lado de fora é que a pedra não estava no lugar tampando a boca da sepultura. Ela diz: olha, espera aí, essa pedra 3 dias atrás estava na boca da sepultura, agora essa pedra está tirada de lado. Ela entra correndo dentro da sepultura e ela percebe uma outra coisa, que o lençol que estava enrolado no corpo de Jesus já não estava mais no corpo dele, estava dobrado, guardado num canto. Um anjo sentado sobre a pedra, olhando para a irmã Maria. E a irmã Maria não queria nem assunto com o anjo. A irmã Maria estava procurando a Jesus. E ela procurando Jesus, ela não acha Jesus, ela não procura o anjo, mas o
um anjo procurou ela. E o anjo perguntou a ela, a senhora está procurando quem aqui, senhora? E ela ainda vira para o anjo. O que me chama a atenção é que ela não percebeu, quero crer, que era um anjo. Porque o anjo pergunta assim, a senhora está procurando quem aqui? Ela disse, eu estou procurando Jesus, o Nazareno. E ele disse, não está mais aqui não. Cadê ele? Ele aleluia. E o anjo ainda diz assim para ela, olha o lugar aonde ele estava. E quando ela procurou, que ela viu que ele não estava mais ali, o anjo disse, ide anunciai que ele vive. Oh, aleluia. O anjo do lado de dentro da sepultura, ela sai desembalada da carreira. Que se mandou a irmã Maria entregar a notícia, ela vai entregar. O texto diz que ela sai desembalada da carreira. E diz a história que no meio da corrida, ela encontra 2 discípulos. E a Bíblia diz que é Pedro e João. Os dois estão conversando e a Bíblia não diz qual é a conversa que os dois estão tendo. Mas ela chega mais ou menos no meio dos dois assim, olha, Jesus ressuscitou. E João pergunta, quem foi que te disse? Acabei de vir da sepultura dele. E Pedro disse, você viu ele? Não, eu não vi ele não. Mas tem um varão lá dentro da sepultura que inclusive me deu um choque. Perguntou por que eu procuro na casa de morto aquele que é vivo. E mandou eu sair anunciando que ele já ressuscitou. Não está mais lá não. Acabei de vir de lá, ele não está mais lá. A história diz no Evangelho de João, capítulo de número 20, que Pedro e João deixam a irmã Maria falando sozinho, ficam tão agoniados que sai correndo e deixa a mulher falando sozinha. Pega o texto quando tu chegar na tua casa. E o texto diz que na corrida, deixam a irmã Maria falando, e na corrida, um dos dois se destaca. E a Bíblia vai dizer que quem se destacou na corrida foi o discípulo a quem Jesus amava, João. Eu fico imaginando, irmão, os dois correndo e João passando na frente de Pedro. Eu já vi pregadores dizendo, pelo amor de Deus, eu não vim aqui ensinar ninguém, porque eu nem conheço para isso. Mas eu já vi pregadores dizendo que João chegou primeiro na sepultura porque ele era o discípulo do amor. E quem ama chega primeiro. A frase é bonita, mas não é verdadeira. Sabe por quê? Porque a história vai dizer que Pedro é mais velho do que João. E é bem mais claro que o mais novo corre mais do que os mais velhos. Eu prefiro ficar com essa aí. Eu quero ver qual é o obreiro mais velho que vai correr mais do que os meninos. Eu fico imaginando na corrida, João olhando para Pedro, diz, Pedro, você não consegue correr mais do que isso não, varão? Ó, o varão já é por minha conta, meu irmão. Quem veio ontem lembra do que eu disse. Você não consegue correr mais do que isso não, varão? Não, João disse não. Pedro disse não consigo mais. Então, ó, a gente se encontra lá na sepultura. E diz o texto que João, ó, e deixa o velho Pedro para trás. Só que tem uma coisa, irmão. Eu não sei aqui na América, mas lá no Brasil nós vivemos uma certa resistência com os obreiros mais velhos. Não estou falando mal de ninguém. Mas nós temos ministérios lá que os mais velhos não querem ouvir os mais novos. Viu? E chegam ao ponto de dizer, o que esse menino tem para me ensinar? Só que ele se esquece que quando todo mundo ficou com medo de Golias, um menino de 16 anos foi lá e derrubou o gigante e cortou a cabeça dele. Deus tem muito menino bom escondido aí para usar. Só que tem muito menino abelhudo também. Desculpe da minha liberdade. É os meninos abelhudos que estragam a gente, os mais novos. Porque eles entram numa escola teológica e eles acham que com 3 meses de teologia, ele já conhece mais do que o pastor e o pastor já está defasado para ele. Meu irmão, se caísse essa barreira, juntasse o vigor do menino e a experiência do mais velho, a igreja não ia andar, a igreja ia decolar. É verdade ou não é, meu irmão? Tinha que juntar experiência, né? Experiência com vigor. Era isso que tinha que juntar. Não ficar aquela barreira. Porque não adianta os meninos querer correr mais do que os mais velhos. Eu sei disso. Você vai ver que no texto, no capítulo 20, que quando João chega na sepultura, ele diz assim, pastor Jurandir, olha, o negócio tá estranho aqui mesmo. Por quê? Esse lenço não estava aqui não. Esse lenço estava na cabeça do Nazareno. Ele olha, a pedra também não estava mais ali não. A pedra estava na boca da sepultura. Agora está de lado. Quem é que chega depois? Pedro, devagar e sempre. Porque Salomão diz que a vitória não é para quem tem pressa, meu irmão. A vitória é para quem vai devagar. Não precisa correr. O que é teu, ninguém vai tomar aquilo que Deus falou. Não precisa ter pressa. Pedro chega devagar, correndo, e de repente ele fala para João, e aí, João, como é que está lá dentro? Não vi. Você não entrou? Não, por quê? Eu achei melhor esperar você chegar para nós entrar. E correu para quê então, meu irmão? Meu irmão, não é hora de correr, porque senão tu vai correr, e quando tu chegar lá na frente, você não vai saber o que é para fazer. E o que nós fazemos, pastor? Vamos dar as mãos e vamos junto, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Pedro fala para João, não, João, entra aqui para dentro, vamos ver o que está acontecendo. Quando ele entra lá dentro, ele vê o lençol encostado num canto, ele não vê mais o anjo, procura, balança o lençol, e ele fala assim para João, João, você tem mais força nas pernas do que eu, você corre mais do que eu, tu é mais novo do que eu, você pode até sair correndo na minha frente e pregando na minha frente, mas o tema da sua mensagem vai ser igual à minha. Quem tu encontrar no caminho, diga que é verdade. Jesus já ressuscitou. Você pode dar um glória por isso, irmão? Aleluia! E a história diz que João olhou para Pedro e falou, Pedro, não é que a irmã Maria tinha razão mesmo? Ela estava falando e no meio do testemunho nós saímos correndo e não escutamos o que ela tinha para falar de resto. Com certeza ela tinha mais coisa. Vamos voltar para ouvir? E no capítulo de número 20 diz que os dois saem correndo da boca da sepultura para encontrar a irmã Maria. Só que eles não perceberam, irmão, que quando eles vieram correndo, a irmã Maria veio atrás. Ela não ficou sozinha lá. Eles deixaram ela para trás, mas ela não ficou lá. O texto vai dizer que ela também veio correndo atrás. E quando eles entram dentro da sepultura, ela não entrou mais. Ela sentou, a Bíblia vai dizer, num cantinho da sepultura, se encolheu pelo lado de fora e começou a chorar. Quando os dois saem correndo, ela ficou para trás de novo. Só que quando ela ficou para trás de novo, Jesus se apresenta para Maria. Oh, irmão, o melhor tinha chegado. Aleluia! Jesus chegou e disse, Maria, ide anunciar aos meus discípulos. Irmão, que experiência, hein? Eu posso não estar vendo ele aqui, mas eu já estou sentindo a presença dele nesta casa. Aleluia! Eu fico imaginando Jesus dizendo, Maria, ide anunciar aos meus discípulos. Ah, para quê, Senhor? Para eles ficarem reunidos. Vamos dizer junto? Porque Deus só vai operar um milagre onde tiver a união, viu, irmão? Se tiver a união, Deus vai operar um milagre. Mas na frente nós usamos isso, se o Senhor permitir. E diz o texto que lá vai a irmã Maria correndo de novo para deixar. Agora eu vi ele mesmo, viu? Mas quando ela se distancia de Jesus, Jesus diz, Maria! Pois não, Jesus. E diga para os meus discípulos irem para a Galileia, que eu já estou indo adiante deles. Opa, Deus acabou de me descer uma mensagem aqui agora, irmão. E receba essa mensagem em nome de Jesus. Você nem chegou naquele lugar. Você talvez não pode ir naquele lugar, mas Deus está dizendo para alguém aqui, antes de você chegar, ou mesmo que você não chegue, eu já fui adiante de você. Deus está falando com alguém aqui, viu? Você não vai, eu vou. Você não entra, eu entro. Você não pode, eu posso. Deus está falando com alguém, eu estou indo adiante de ti. Estou quebrando o grilhão, estou mostrando que sou Deus. Vou fechar a boca do leão e vai sair testemunho de vitória na tua vida para saber que eu sou Deus. Estou sentindo que ele chegou na casa aqui, irmãos. A história vai dizer que diz, ó, e diga para Pedro, Jesus ainda dizendo para Maria, que com Pedro eu quero falar no particular. Fala para Pedro que eu quero olhar nos olhos dele e perguntar, como é que tu estás, Pedro? Tu estás bem? Vai lá, Maria. E lá vai Maria de novo, irmão. Ele já sai correndo. E quando ela encontra com os discípulos, agora ela não encontra com mais 2. Agora ela encontra com 11. Com os 11 discípulos, porque Judas já tinha se suicidado. Porque o traidor, irmão, não precisa pegar ele pelo colarinho, não precisa fazer campanha de oração, não precisa levar para pastor, pode ficar tranquilo, vai deixando ele à vontade que ele mesmo faz a forca, ele mesmo coloca o pescoço. O traidor, quem cuida dele é Deus, viu? Quem cuida dele é Deus. Deus está falando para alguém aqui nesta manhã, esqueça o que passou, quem toma conta sou eu. Lá vai. Eu tomo conta, a casa é minha, a igreja é minha, o povo é meu, o altar é meu, a palavra é minha. Deus está nesta casa, quem toma conta sou eu, diz o Senhor para alguém aqui nesta manhã. Diz a história que ela encontra com os 11 e diz assim, olha, Jesus ressuscitou. E alguém disse, você já falou isso, Maria? Inclusive nós fomos lá e não vimos ninguém. Nem o varão que te deu um choque que você falou. Viu? Não encontramos ninguém. Ela disse, pois eu encontrei. Quem? O Nazareno. Aonde? Lá na sepultura. Falou para mim, falar para vocês ficarem reunidos. Pedro falou, acabamos de vir de lá e não vimos nada. Como que ele estava lá, você viu e nós não? Ela disse, porque vocês saíram correndo. Viu? E depois que vocês correram que ele chegou. Sabe o que ela estava dizendo? Foi embora antes da bênção apostólica. Não recebeu a bênção completa.
Se tivesse ficado até o final, além de receber a bênção apostólica, ainda ia almoçar com a gente aqui na Strong Tower. Fica até o final, porque até o final Deus tem coisa boa, irmão. Se todo crente soubesse a importância da bênção apostólica, ele não saía antes do culto acabar. 3 bênçãos, o crente que é acelerado, ele deixa para trás. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo. Sabe por que você sabe amar o teu irmão e você não sabe nem da deficiência dele, ou mesmo sabendo você consegue amar? Porque a comunhão... Mas vamos para frente. E ela disse assim, e olha, mandou vocês ficar reunidos. Vamos dizer junto, irmão? Ficar o quê? Porque ele falou que quando vocês menos esperarem, ele vai se apresentar para você. Eu estava esquecendo. Irmão Pedro, Jesus falou que com você ele quer falar no particular. Olhar dentro do teu olho e perguntar como é que você está. Pedro falou, comigo? Com você. Pedro, quem sabe, tremeu de alto a baixo. Eu vou falar uma palavra aqui, nossa lá, que você vai entender. Quem sabe, Pedro disse, agora minha batata vai... Olha, Deus revelou, irmão. Não estou sozinho nessa terra, não, ué. Viu? Agora minha batata... Eu estou falando, irmãos, a minha mente, viu? Pelo amor de Deus, isso não está lá, não. Mas eu fico imaginando o Pedro dizendo assim, você tem certeza que ele falou que quer falar com você? Falar é com todo mundo, mas olhar no olho no particular é com você. Pedro pensou, puxa vida, se Judas que cobrou para trair se matou e eu que neguei avisado 3 vezes de graça. Agora o homem aparece dizendo que quer falar comigo. Mas irmãos, a história diz que os dias se passaram. Irmão, pecado não prescreve, viu? Não é código penal que o camarada comete o delito, fugiu da sentença, prescreveu. Com Deus não, um dia ele pega. E eu vou dar uma notícia, não é ameaça não, é coisa boa, viu? Anote aí. Deus é especialista em mandar vitória, mas também ele costuma mandar o boleto de cobrança. Viu? Não pela vitória, mas por aquilo que eu tentei esconder. De Deus, ninguém se esconde. A história diz que os dias se passam, os discípulos estão reunidos, e como eu gosto desse texto, pastor Maurício. Inclusive, nós conversando, o senhor citou ele esses dias. Ele disse assim, o texto diz mais ou menos assim, e estando todos reunidos com as portas e a janela fechada, Jesus entrou e saudou dizendo, a paz seja convosco. Ele entrou dando a paz do Senhor, porque tem gente que nem a paz dá, né, irmão? Graças a Deus que não é aqui que acontece isso, só lá em Catanduva. Nem a paz dá, mas Jesus já entrou dando a paz do Senhor. A história diz que Pedro ficou meio desconfiado e Jesus conversando com os discípulos, daqui a pouquinho Jesus sumiu, desapareceu. Foram falar para Tomé, Tomé, você não sabe da maior. O quê? O Nazareno apareceu para nós. Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Então fica com a gente, porque ele falou que só vai ver quem estiver reunido, você não estava, por isso que tu não viu. Pode ter certeza, irmão. Todo crente que se afasta dessa casa, ele não vê nada e só abre a boca para reclamar. Mas se fica reunido, aleluia. É verdade ou não é? Aleluia. O assunto é ficar reunido. Se ficar reunido, vai ver a glória de Deus. A história diz que todos reunidos com as portas e a janela fechada, Jesus apareceu de novo. E disse, a paz seja convosco. Tomé entrou em cena e falou, só acredito se eu poupar. Me mostra que eu quero ver. E detalhe, meu irmão. Por causa dessa frase, Tomé ficou conhecido como o pai da incredulidade. Mas Tomé foi mais sincero do que todos, porque o texto vai dizer que todos queriam saber, mas ninguém teve coragem de perguntar. Mas teve um corajoso, e por causa da coragem dele, até hoje ele é o pai da incredulidade. É o Tomé, viu? Mas Tomé fez o que todo crente queria saber. Será que é mesmo? Será que é? Mas deixa que alguém vai falar, eu fico quieto, só fico olhando de longe. Jesus deu o pulso, ele apalpou o tornozelo, apalpou o lado. Ele disse, e não é que é ele mesmo? É ele mesmo. Jesus disse, você está crendo agora, Tomé? Tô, então receba. Não seja incrédulo, mas seja crente. Seja só por desencargo de consciência. Tem crente aqui, irmão? Aleluia. Aí daqui a pouquinho Jesus conversando, sumiu de novo. Sabe quem ficou nervoso? Pedro. Pega o texto, quando tu chegar na tua casa. Pedro falou, olha, eu não mandei currículo. Foi ele que me convidou, que me chamou. A gente até sabia que ele ia morrer, porque ele já tinha dito. Viu? Agora fica esse tal de some, aparece, some.
eu acabei, vou entregar a carteirinha, eu vou sair, não preciso disso, viu? Eu tenho profissão, sei fazer, sei pescar, tenho barco. Quem sabe ele já tinha vendido dele, eu não sei, mas eu tenho amigo que tem, eu tenho cartucho, eu tenho indicação, não preciso da igreja, eu não vou continuar. João olhou e falou, eu vou junto. Tiago disse, eu também. Porque um torto, se tu não segurar ele, leva no mínimo 2, meu irmão. O texto diz que dos 3... Mas você já viu Deus abrir mão daquele que é dele? Deus vai buscar onde você menos espera, irmão. Deus vai em balcão de boteco, Deus vai lá em biqueira de fumo, Deus vai aonde você não vai. Entra lá, resgata e coloca do teu lado para dar glória com você. Você pode estar a quilômetros da tua família, mas o Deus que está contigo aqui, cuida de você aqui, cuida dos teus naquela terra lá. Aleluia! Deus é especialista. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Uma irmã, vizinha nossa lá em São Paulo, veio falar comigo. Disse, pastor, eu acho que eu falei demais com meu filho. Eu falei, mas por quê, irmã? Porque ele não quer ir mais na igreja. Mas por quê? Porque nós íamos para o culto e quando ele chegava da igreja, ele ficava na esquina conversando com os amigos, né? E uma roda que fala palavrão, piadas imoral, um assunto nada a ver, pastor. E eu repreendi no meu filho. Diz que ela falou para o filho dela assim, irmã Paula, filho, não fica na esquina, você é crente. Não é pecado você ficar, mas tu vem de terno e gravata da igreja, fica lá conversando, dando risada até tarde da noite. Ele falou, mãe, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Coração de mãe não se engana, ela disse para ele. Viu? Você tem o dia inteiro para você ficar lá conversando com seus amigos, você vai ficar lá até meia-noite, 1h da manhã. Que é isso? Vê se eles vão com você na igreja. Então fica um dia com eles lá e leva outro dia eles na igreja. Ele falou, se o problema é esse, fica tranquilo que eu vou resolver. Ela disse isso, não fica mais na esquina não. Não vou ficar mais na igreja. Agora eu vou ficar na esquina. E a mãe disse, pastor, eu acho que eu falei demais. Eu falei, não, irmã, a senhora fez o que toda boa mãe faria. A senhora ensinou. Agora fica tranquilo, porque Deus pega ele lá na esquina. Deus pega, irmão. Quem é de Deus, Deus não abre mão, não. Sua família tem promessa de Deus? Tem porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por você, Deus alcança todos. Um dia ele está lá na esquina conversando, uma roda de 30 pessoas conversando. Passou 2 motoqueiros da garupa, sacou uma arma e deu um tiro. Passou por 29, pegou nele. Foi parar no hospital, pegou no intestino. Fez uma cirurgia com aquela bolsinha andando do lado, para o intestino se recuperar. Ele disse, mãe, ora por mim. Quando eu sair daqui eu não vejo a hora, porque eu vou para a igreja e mando o pastor Isaías orar por mim aqui. Ainda sobrou para todo mundo, inclusive para o pastor, meu irmão. Mas pergunta quando ele saiu do hospital se ele quis voltar para a esquina. Não, está cantando nos jovens e dando glórias a Jesus. Deus é especialista. Pedro disse, quer saber de uma coisa? Eu não mandei currículo, viu? Não mandei currículo, não me ofereci. Foi ele que foi me escolher. Agora fica esse tal de some, aparece, some. Falou para Maria que queria falar comigo, não fala comigo, não olha para mim, eu não preciso disso, eu tenho profissão, eu vou pescar. Jesus disse, eu vou pegar você na praia, rapaz. O texto diz que ele está pescando, chega a noite inteira. A noite inteira. Não pegou um peixe, meu irmão. Porque Deus ele é tão tremendo que quando ele fecha a porta, ele esconde a chave, eu quero ver quem acha. Mas Deus também é tão tremendo que quando ele abre a porta eu quero ver quem é que fecha. Se a porta está aberta para você, não tem chave que vai fechar a porta que Deus abriu para você. Dá glória e receba essa palavra em nome de Jesus. Foi ele quem abriu. Viu? Lá vai, chorianda lá manai. Pedro lá pescando, Jesus chegou. Pegaram, eu estou parafraseando. Pegaram alguma coisa. Quem sabe os 3 no barco de vocês conhecem? Não. Quem? O homem da areia? Não. Pegamos nada não. Joga a rede do lado direito. Alguém disse, nós já jogamos. Viu? Como quem disse, você chegou agora, mas nós já está aqui faz tempo. Viu? Nós já jogamos. Mas joga de novo, eu estou mandando. Alguém disse, eu quero crer, viu, irmão? Eu quero crer que alguém falou assim. Porque se já falaram que tinham jogado, tinham tentado, não tinham pegado, jogaram de novo para quê? Não tinham reconhecido que era Jesus? Eu quero crer que foi por educação. Você joga para não falar que nós estamos sendo mal. Joga. E quando jogaram, 153 grandes peixes, ao ponto de não conseguir puxar.
João olhou para Pedro e falou: eu conheço quem faz isso. Tiago disse: é o Nazareno. Pedro disse: eu estou nu, agora ele me pegou. Não está assim na Bíblia? Está assim na Bíblia, meu irmão. Pedro, ó, dentro da água. Jesus, pode vir. Viu? Quem vos chamou foi eu. Deus está falando com alguém aqui. Quem chamou vocês foi eu. Quem prometeu cuidar de vocês foi eu, viu? Se vocês estão pensando que eu me ausentei e abandonei vocês, vocês estão enganados. Vocês estavam tentando pegar a madrugada inteira e não pegaram nada. Mas pode vir, porque já tem água fresca e peixe assado na brasa para vocês comer aqui na areia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não vai faltar o sapato nos pés, não vai faltar as vestes no corpo, não vai faltar o pão na mesa e nem vai faltar o azeite sobre a nossa cabeça. Aleluia, pode vir. Irmão, Deus não deve nada para ninguém. Eu vou repetir, Deus não deve nada